Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que céu e terra passarão, mas aquele que é eterno, as suas palavras jamais passarão. Aquele que é o dom excelente e supremo, o amor verdadeiro, o amor que constrange, aonde a palavra diz: o amor não seja fingido. E como pode fingir diante daquele que sonda a intenção da mente e do coração? Aquele que não vê exteriormente, segundo o homem vê, mas aquele que sonda a intenção da mente e do coração. A palavra diz que alguns, ainda que cuide da aparência exterior, podem enganar aqueles que não têm o discernimento, passando um esmalte exterior. Mas diante daquele que tem discernimento, o mesmo Espírito que nos ensina, que é como um fogo consumidor, sonda a intenção da mente e do coração, aonde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim, a palavra diz que maldito do homem que confia nos meros mortais. Antes, melhor para aqueles que, através daquele que nos revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, está sempre a nos trazer o discernimento, aonde examina-se o Espírito. Examinai a si mesmo, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a fim de serem achados como cumpridores, não por dom, não por próprio entendimento, próprios olhos, aonde não se alcança, mas pela perseverança em ouvir o seu Espírito e acatar os seus conselhos, aonde esta é a forma correta. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, o Deus único e verdadeiro que se fez único, e atualmente a forma de glorificar é pela obediência àqueles que têm o seu Espírito e foge de tudo aquilo que a palavra diz: examinai se os Espíritos procedem de Deus, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Antes sejais perseverantes a fim de alcançar o discernimento, porque é através do discernimento que se consolida como casa e edifício do Deus Altíssimo, aonde o construtor tem mais honra do que a própria casa, aonde a palavra diz, fundamento já foi lançado, e todo aquele que constrói com responsabilidade, segundo a orientação do Espírito daquele que é o fundamento. Se alguém coloca outro, está sobre a ira e indignação do Senhor, aonde ele ensina. Todo aquele que nega a condução do seu Espírito está sempre nos caminhos sinuosos, tortuosos, que levam a uma porta larga e espaçosa. Mas aquele que está com ele, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas a porta excelente da graça que nos é aberta, ninguém há de se fechar. Assim como aquele fecha, o ministério da iniquidade, ninguém há de se abrir. Assim como também ele nos ensina que quando nos é aberta a porta excelente da graça, segundo aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece. E assim, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é que nos mantém na perseverança e
na alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida daqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. E assim sejais firmes e constantes através daquele que nos sustém, aquele que nos ensina a perseverança. Sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém. E assim perseverai dia após dia, demonstrai se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.